Sagrado masculino, o lado negro da força, Yang. Sagrado feminino, o lado branco da força, Yin. Bom, então nós ainda estamos no casamento alquímico interior, que é uma preparação, tá, para uma preparação de cada parte da força, tá, para a integração. Tá? Essa preparação toda é para a integração. Então, eu tenho que integrar o meu Yang, tá, com o Yin que existe em mim. Então, aquela vírgula preta, aquela vírgula negra, com aquela bolinha branca, sou eu. Então, eu preciso integrar primeiro em mim esses contraditórios aqui. E o Yin lá. Isso para uma união sagrada, para uma integração, tá, entre o masculino e feminino, que potencializa, tá? Porque... E aí a gente já entra no próximo assunto, né, que é o formato de relacionamento e sexualidade oriental e ocidental. Vamos observar a forma de nós nos relacionarmos. Olha os casais, observe os casais. Veja se você vê uma integração de forças ali. Veja se você consegue enxergar isso. Raramente, né? Com raras exceções. Raríssimas. Então tá, como, né, a proposta do meu trabalho é a união sagrada entre o masculino e feminino, de forma que potencialize, tá? Então cada um tem que fazer a sua parte primeiro, tá? Fazer a sua parte. Nos comentários alguém falou que uma das propostas para a integração do Yin e Yang seria a Hatha Yoga. Eu falei, ótimo, né? Para a integração entre corpo e físico, né? Entre o corpo e a mente. Ótima, Hatha Yoga, tá? Então, ó, é uma integração que a gente tem que fazer antes da união sagrada, ou seja, tá? Meu corpo e minha mente, tá, precisam fazer as pazes, elas precisam estar equilibradas, tá? Tem uma pesquisa da educação física que fala uma porcentagem aí alta. Eu vou chutar aqui, tá? Não sei ao certo não, vamos mentir. Mas uma porcentagem bem alta da população brasileira é mal resolvida com seu corpo. Então, se ela está mal resolvida com seu corpo, tá, ela não fez a integração entre corpo e mente. Se a gente for fazer uma pesquisa, ó, quantas pessoas, tá, teriam alguma inibição em mostrar seu corpo nu? Quantas pessoas, por exemplo, numa roda terapêutica ali, então, e tinha vamos dizer, tem um exercício em que cada um vai tirar a roupa na frente dos outros. Quantas pessoas se incomodariam com esse gesto? Então, você tem que se resolver com o seu corpo, infelizmente, tá? No sagrado masculino, primeiro a gente falou que para a integração, né, nós precisamos estudar a natureza de cada energia, né? Estuda a natureza do Yang, do masculino. Como é que seria o corpo ideal de um masculino? A gente tem que... Deus não é a perfeição, nós somos filhos dele, a imagem e semelhança. Então nós temos que buscar nos aproximar da perfeição, tá? Então tem muita gente que está muito longe da perfeição, se distanciou muito. Não adianta, tá? Então se você se distanciou, tem uma memória interna sua de como deveria ser o seu corpo se você se exercitasse, se você se alimentasse direito, se você, tá,
Essa seria a perfeição, está aí nas tuas memórias. Então, essa integração corpo-físico. Bom, alguém deve ter se incomodado quando eu falei a integração Deus e o diabo, né? Precisamos, né? Conhecer a natureza de Deus, tá? E o seu reino e a sua, né? As suas características, tá? Os seus atributos, tá? E precisamos estudar o seu oposto. A gente precisa estudar a natureza do diabo. Qual a natureza dele? Tá? Quais as suas características? Qual o seu domínio? Tá? Precisamos estudar tudo. Qual o seu reino? Onde você reina? Eu quero conhecer o seu reino. Tem que ter essa coragem para fazer esse casamento, né? Antes desse encontro. E para isso, tá? Aí vem uma proposta do hinduísmo que é fantástico, né? Tem um momento para fazer isso, tá? Que é o seguinte: a gente passa pela juventude, nós somos um ovo. Aí a fase de casado, nós somos lagarta. E aí vem uma terceira fase, após você já arrumou as famílias, já arrumou tudo, vem essa terceira fase, tá? Que eles chamam de sannyasi, esse estágio da vida em que a gente já deu nossa contribuição para a família, a gente está livre agora, tá? Então, esse é o momento de fazer essa integração. E para isso a gente tem que estar só. Tem que estar só para fazer essa integração, tá? Se a gente não fizer essa integração primeiro, tá? O que vai acontecer? Assim, é uma metáfora que está no livro do Osho, que é bem interessante, né? Que é um perdido. Então, a pessoa está perdida na floresta. Já há dias, ela consegue alimentação, mas a solidão a mata. Porra, e ela tá lá. E aí ela encontra outra pessoa, né? Nossa, quando encontra é aquela explosão de felicidade, todo mundo muito feliz e pulando e radiando, né? E aquele abraço, e aí começam a fazer coisas juntas e começam a mostrar, cada um mostrando as suas coisas, mostrando, e, mas aí vem uma pergunta, né? Um se lembra de perguntar, ou de dizer: olha, eu estou perdido e assim, eu estou procurando um caminho aqui, ainda não encontrei. Aí o outro diz: eu também estou perdido, estou procurando. Então, dois perdidos juntos não vão a lugar nenhum, tá? Não vão a lugar nenhum, tá? Então, eu proponho para uma integração sagrada que cada um seja um rei e uma rainha. Para a gente ter como referência, para mim não falar, né? Busque aí os atributos do tarô de Marsella. Quais os atributos dos 4 reis e das 4 rainhas, e se identifique em um deles. E lembra, rei, rainha tem que ter um reino só dele. E aí primeiro ele vai harmonizar o seu reino, tá? Ele dentro da família dele vai arrumar se tem alguma bagunça, se tem alguma coisa, tá? Para ele realmente ser um rei dentro desse reinado dele, tá? E aí, se ele fizer tudo isso, der conta de fazer tudo isso, tá? Aí ele integrou o seu yin e o seu yang, tá? E aí pode ser que ele consiga fazer uma integração com o yin, que também fez a sua parte. Então, já devemos ter resolvido várias questões: machismo, preconceito, superado todas essas coisas, tudo. Vê lá os atributos dos 4 reis do tarô, que você vai entender, tá?
o nível que um yang deve ter atingido. E você, mulher, leia lá os 4 atributos das 4 rainhas, tá? Para você ver o nível que vocês têm que atingir para que tenha um encontro entre um rei e uma rainha. Aí sim nós vamos ter uma união sagrada. Porque enquanto não fizer isso, o que está mal resolvido, o que está desequilibrado, vai influenciar, e aí esse encontro não vai ser um encontro sagrado como nós queremos. Aí não vai ser uma força, porque veja bem, eu estou trabalhando o meu polo, tá? Que é Yang. A outra parte tem que estar trabalhando o Yin dela. Tá? Aí sim, um Yang forte com um Yin forte, imagina, é juntar positivo com negativo. Tá? Não tem jeito. Vai gerar eletricidade, vai gerar energia. Tá? É o positivo com o negativo se encontrando, talvez a primeira vez. Tá? Então é isso que eu proponho. Tá? Nos vídeos seguintes, os assuntos seguintes, a gente vai falar dessa união sagrada entre esse masculino e o feminino, tá? Os formatos, como deve ocorrer, tá? E vamos falar mais nessa área tá? Em outras tradições, o que outras tradições falam, tá bom? Falou, obrigado.